que estamos de quarentena? Como que tá a Ai, vida aí? muito difícil, né? A gente foi pego meio que de inesperado mesmo. É muito difícil a gente deixar de ter a nossa rotina diária, de jogar, de treinar, malhar e entre outras coisas pessoais que a gente faz. E agora a gente está sendo um pouco privado em virtude pelo bem-estar da nossa saúde mesmo. Mas eu acredito muito que isso vai ter um fim, que tudo vai passar e que vamos sair todos bem, melhor da maneira possível dessa quarentena e que a gente possa tirar lições, né? Muitas lições positivas de tudo isso que a gente está vivendo. Bacana. Ô, Juscelia, eu comecei a ler essa semana ali um pouco mais sobre você. Obviamente, já conheço muito o seu trabalho. Queria conhecer um pouquinho mais da pessoa, então pesquisei, estudei. Não sabia, você é de Minas Gerais? Sim, de João Molevade. Legal. E você tá por aí? Você tá no Rio? Onde que você tá hoje? Hoje eu estou no Rio. Tá no Rio. Isso. Ah, bacana. Bom, Gisele, antes de eu te aceitar aqui o convite, eu já estava acompanhando, que eu falei que tá muito animado para essa live. Eu recebi a informação, não sei se é verdade, de que é a primeira live que você faz, é isso mesmo? É a primeira live, é um solo da qual eu nunca pisei. Ah, bacana, bacana. Quando a gente acabou, enfim, a gente tá correndo atrás, né, querendo, a gente já conversou com muita gente aqui, a nossa segunda semana de lives, e eu fazia questão de ter você aqui, primeiro pela admiração que a gente tem por você como profissional, enfim, acho que vai Ah, agregar obrigada. bastante. Aí quando falaram, ó, vai ser a primeira live dela, falei, opa, fiquei mais animado ainda, então. Ah, obrigada, realmente. É que muitas pessoas vêm pedindo, né? Mas assim, eu tô tentando manter uma rotina, eu estudo, eu tenho que ter minha rotina diária com os meus horários corretos, sobre os exercícios, porque a gente não pode mesmo perder mais do que a gente já perdeu nessa quarentena, né? Então, às vezes eu fico, ai, vou fazer, eu não vou fazer, e acaba que fico, acaba que não faça. E ontem eu recebi o convite e resolvi aceitar, e é um prazer estar aqui com todos vocês. Opa, que bacana. A gente que fica muito, muito feliz de poder conversar contigo. E a galera que já está participando bastante, já mandando pergunta, mensagem, enfim, a gente vai lendo durante essa uma horinha aqui de live. Ô, Ju, eu falei que você tinha algumas características parecidas com a da Carol Gattas, porque a gente conversou com ela ontem, né? O Vitor Lobato, meu parceiro aqui no projeto, conversou com ela. E assim, quando a gente fala em Carol Gattas, a gente já lembra sobre a longevidade no esporte, né? Carol Gataz, eu falo isso para ela e é de verdade, né? A Carol Gataz, cada ano que passa é o auge dela. Você nunca sabe qual foi o auge Verdade. da Carol Gataz. Passa um ano, ela só melhora, e é exatamente a mesma coisa que eu vejo de você. Cada ano que passa parece que fica melhor, parece que a mulher está no auge de novo e é um negócio assim, absurdo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Você está com 39 anos de idade, como que é? Precisa de um cuidado a mais? Como que é chegar aos 39 jogando do jeito que você joga? É, primeiro eu acho que a paixão mesmo que a gente tem pelo esporte, a paixão que eu tenho pelo vôlei, sabe? Tenho muita gratidão pelo vôlei porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje eu devo ao vôlei, ao esporte. A gente tem uma paixão muito grande e também por detrás de tantos anos, né, tem a questão dos cuidados, né? Tem que ter um cuidado enorme. Eu tenho que ter uma orientação nutricional mais direcionada. Eu tenho que ter exercícios extras, talvez, do que as outras meninas da equipe não tenham, por desgaste já que a gente tem ao longo dos anos nas nossas articulações. E tem todo um cuidado da equipe também. Tem que ter um Uhum. cuidado, tem que saber o momento de dar uma poupada, dar uma segurada, porque por mais que a gente esteja com saúde, graças a Deus, a gente tem que ter sabe que existe um limite para poder a gente seguir a temporada inteira sem que a gente machuque no meio dessa temporada, né? Uhum. Ô, Juscelie, e é claro que a questão física ela é a maior preocupação, né? Lógico, as pessoas vão parando justamente por causa das questões físicas, ou pelo menos principalmente por causa disso. Mas eu queria saber o que vai mudando com o tempo na questão da mentalidade, questão de ver o jogo, de ver uma competição. Isso muda bastante? A Juscelie que entra em quadra hoje, a Juscelie que entrava em quadra há 10 anos atrás, muda muito? Eu acredito que ao longo dos anos e das vivências que você vai tendo,
a cada momento que você entra em quadra para jogar ou até mesmo para treinar, você já vai ganhando uma maturidade, uma experiência. Então, a Jussiele, com 25 anos, não é a mesma Jussiele que entra hoje aos 39 anos. Ela já sabe, já tem uma leitura melhor do jogo, já tenta ter uma leitura melhor do atleta, do que ele vai fazer, do que ele pode fazer. Eu acredito muito que a gente vai criando experiências, né? É o lado bom dos 39 anos, e tem um lado ruim, que são as lesões, os desgastes que a gente tem ao longo dos anos, né? Ô, Josiele, a gente tá falando dos 39, pelo amor de Deus, eu estou te chamando de experiente, eu não quero ficar expondo aqui a sua idade, não, mas a Josiele vai 40 esse ano, né? A Gisele vai 40 esse ano. Vai. Eu acho que eu vou jogar até onde o meu corpo permitir. É algo que eu levo comigo isso. Se algum momento, e teve momentos, há alguns anos atrás, que eu achei que eu tivesse que parar por lesão, mas a gente sempre busca uma saída, estuda um caminho diferente, tenta se reinventar para conseguir permanecer dentro de quadra e fazendo o que você mais ama, que é jogar vôlei. Bacana. Ô, Juiz, então vamos voltar no tempo. Vamos começar lá atrás, quando você deu os seus primeiros passos aí no vôlei. Eu estava lendo que, inclusive, você começou, teoricamente, né? A gente pode falar tarde, né? Se não me engano, foi aos 18 anos. Como que foi esse primeiro contato com o vôlei? Como começou? Na verdade, eu era uma jogadora, eu era uma estudante, né? Eu estudava no colégio e um clube da cidade de João Monlevade me viu jogar nessa jogos estudantis e me convidou para fazer um teste nesse clube. E isso eu já tinha 17 anos já. Um belo dia, jogando jogos de interior de Minas, com uma seleção que tem na cidade, né? Que eles reúnem um grupo de atletas para poder representar a cidade, que era João Molevade. E eu fui convidada nesse campeonato para fazer um teste na equipe da Uzipa. E foi onde tudo começou. Comecei lá, eu já tinha 17 anos para 18. Eu fiquei 5 meses treinando com eles. Fiz um jogo muito bom contra o Minas e em seguida eu já estava no Minas. E por aí foi ao longo dos anos. E eu fui descobrindo que eu queria aquilo, né? Porque, na verdade, eu fazia mais por um hobby, porque eu gostava de bater uma bola, né? Que a gente fala, vamos bater uma Aham. bola. Mas foi nesse momento que despertou mesmo a vontade de ser uma jogadora, de querer um lugar ao sol, assim como as outras que eu já via na televisão. E aí quando você falou, ó, é isso que eu quero pra minha vida, acho que tô mandando bem aqui, você sofreu algum tipo de preconceito? Tipo assim, pô, a menina tem 17 anos, já deveria estar mais pronta, rolou muito isso? Então, a gente não pode dizer nem que é preconceito, né? Houve uma certa resistência, porque quando eu cheguei no Minas, eu já tinha o último ano de juvenil, já estava no meu último ano de juvenil, e eu não tinha base, e eu tinha que aprender a atacar todas as bolas que uma central ataca, e todas as outras meninas da minha idade já eram seleção brasileira, juvenil, e estavam já fazendo parte da equipe do adulto. Então, tipo, para poder eu permanecer com o meu sonho, eu tive que, e não só eu e mais 3 jogadoras, a gente não foi selecionada para entrar para treinar com o time adulto. Eu simplesmente tentei uma equipe do Rio que eu sabia que eu iria ganhar mais um ano de juvenil, que foi a equipe do Macaé Esportes, e que me abriu portas, que a gente veio como juvenil e já permanecemos para o time, para a equipe adulta. A equipe adulta, só pra ver se a minha cabeça é boa, Oi Macaé, foi aquela geração lá ou não? Não, foi Antes bem ainda, né? antes, Bem antes, bem né? antes. Foi Macaé Esportes, o nome da equipe era. Ô, Juscelio, aí já entrando na questão de Superliga, competição, eu acho que tem um ano que deve ser muito especial para você, muito provavelmente, que é aquele time que talvez tenha protagonizado
quase maior zebra do vôlei brasileiro, né? Que foi o Brasil Telecom. Ai, verdade. Que vocês estavam ali com 1-0 contra o Sesc, até então Rexona Des, muito provavelmente, e com Sim, 2-0 para fazer uma eliminação inédita, né? verdade. Como que foi aquela Verdade. temporada e como que foi aquilo, a hora que vocês eliminaram Pinheiros e aí do nada vocês estavam 1-7 de tirar o time do Bernardinho? Como que foi isso? Então, ali foi a primeira vez que eu estava jogando uma semifinal na minha vida ali. E era um time, uma equipe que tinha Fabiola, Elisângela, sim, pessoas assim que a gente leva para a vida inteira, né? E a gente ganhou um jogo, o primeiro jogo lá de 3-2 em Brusque e veio jogar aqui no Rio com 2-0. Sim. Foi algo inédito, né? Porque a gente acreditava muito que a gente podia, mas o time do Rio aqui, eles foram muito superiores naquela virada, né? Eles colocaram duas peças que mudaram o jogo e fez com que a gente se perdesse totalmente do nosso lado. E realmente iria ser história tirar o Rio de Nossa. Janeiro. Não, era, E, era inimaginável, não era, Juscelia? A hora que chegou o confronto, obviamente que o Rio de Janeiro tinha uma superioridade muito grande, um favoritismo muito grande. E aí, quando vocês criaram aquela situação, todo mundo falou: Meu, vai dar, elas vão passar, né? sim, não, e ainda pelo fato de estar 2-0, eu acredito muito que a gente cria uma certa ansiedade, né, uma certa expectativa, e a gente queria muito ganhar, mas em seguida a gente já se perdeu no jogo, talvez a ansiedade tenha falado mais alto, né, a expectativa, e eles muito acostumados a viver esse momento, a gente talvez não tão acostumadas assim, soube aproveitar melhor o momento e conquistaram essa vitória empatando em 1-1 e ganharam a outra bem mais fácil, com menor resistência. E se eu não me engano, deve ter sido campeão, inclusive, aquele ano, né? Acho que o Esse Rexona ano foi campeão. foi campeão, né? Mais Olha, um olha. título. É, só mais um, né? Mais um E título. aliás, depois nós vamos falar sobre isso, que eu nem sei se cabe mais aí na prateleira. Se você leva metade para Minas, deixa o restante no Rio, eu não sei como que você faz, mas isso depois você responde. Porque aí, Jusce, essa geração, esse time aí, eu falo que é um time histórico, né? Porque além de você, eu acho que o grande destaque também era a Gabizinha, né? Desculpa, não entendi. Aquele time era um time que formou muitos atletas, né? Não só Ah, você, e sim. depois veio até a Gabizinha, outras meninas que se tornaram destaques, né? Ah, sim, eu acredito que a gente tem que tentar aproveitar um pouco as oportunidades que a gente tem, né? E tentar também ter muita disciplina, né? Acho que disciplina fala mais alto em todos os aspectos, para aproveitar isso e poder se destacar em algum momento da temporada. E aí, Juscelia, de lá você foi pro São Caetano, é isso? Isso, Pro São Caetano. São Caetano que chegava aquele ano com um patrocinador muito pesado, né? E sim. que queria chegar para brigar. E como que foi a temporada lá? A temporada de São Caetano foi uma temporada meio que um pouco altos e baixos. A gente teve muitas dificuldades ao longo ali, mas na fase decisiva a gente encaixou o time bem treinado, uma certa harmonia. E a gente também foi para uma semifinal contra o Rio de Janeiro, onde saímos ganhando o primeiro jogo de 3-0. Ô, Gisele, tava virando um trauma, né? Eu confesso, eu confesso que eu falei, nossa, de novo. E quando a gente perde, eu falo, meu Deus, eu vou sempre sair na semifinal. Será que eu nunca vou chegar à final? Mas é aquela história, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Ô, Juscelia, e só vou fazer uma correção aqui, que eu quase coloquei em más lençóis, né? A Gabizinha, ela não se formou no Brasil Telecom. Eu confundi com o Mackenzie, de Minas Gerais. Ah, sim, sim. Que Mas aquele ano da Gabizinha também fez uma campanha fantástica. Ela se destacou contra o Rio também, né? sim, sempre. Então, tive essa confusão, mas a galera atenta aqui já me alertou. A Juscelia ficou sem graça de fazer essa correção, mas o pessoal fez aqui para mim. Ô, Jusce, e aí, passada então essa temporada no São Caetano, 2 eliminações pro Rexona, né, pro Rio de Janeiro, digamos assim.
E aí veio o convite, Bernardinho, então, falou, tá na hora de levar essa menina para uma final de Superliga, eu vou trazer ela para cá. Como que foi a hora que veio o convite, a ida para o Rio de Janeiro, que deve ser o marco, assim, da sua carreira, né? Acho que eu, quando eu recebi o convite, eu confesso que eu fiquei meio pensativa e sem acreditar, sabe? Porque tantas outras grandes jogadoras ali eu estava recebendo esse convite e incentivada até mesmo por outras jogadoras, eu falava, vamos lá, a gente tem que ir para lá, a gente vai ser campeã, a gente vai jogar, vai ganhar. E eu aceitei o convite, muito feliz, eu fiquei muito feliz com o convite mesmo. Eu queria muito fazer parte dessa equipe do Rio de Janeiro, porque eu sempre olhava assim de uma maneira que, nossa, eu queria estar ali também. Será que, como é que é, né, ser treinada pelo Bernardinho? Como é que é fazer parte dessa equipe que é tão vencedora? E eu queria também fazer parte disso. Então eu fiquei muito lisonjeada pelo convite e estamos aqui até os dias de hoje. Há quase uma década. Ô, Juscelie, perguntaram aqui o seguinte, ó. Foi no São Caetano que o Bernardo viu a Juscelie? Eu acredito que não tenha sido, né, Juscelie? Acho que talvez tenha sido a oportunidade, questão de elenco. Você sabe me dizer quando que ele te olhou de verdade mesmo? Eu acho assim que talvez ele não tivesse tido a oportunidade pela questão do ranqueamento, né, em temporadas anteriores. Mas no ano foi em São Caetano mesmo que eu consegui encaixar na equipe. E eu Uhum. recebi o convite e eu consegui me encaixar aqui. Uhum. Aí perguntaram aqui, aliás, a mesma pessoa, o Rômulo, ela não esteve em Osasco antes? Você passou, por incrível que pareça, você passou uma temporada em Osasco, né? Não foi uma temporada no Osasco. Eu era do time da Brasil Telecom, mas era do time de Brasília. E Uhum. como as jogadoras do Osasco sempre estavam na seleção e eu não estava, então eu fui emprestada para jogar o Paulista até que elas retornassem. Ah, legal. Bom, o ano você vai lembrar? Se eu te perguntar o ano que foi? 2006. 2006. Bacana, foram É, campeãs? sim, campeão paulista. Olha aí, tá vendo, gente? Eu confesso que eu não sabia, mas a Juscelie tem um título por Osasco. Ela... 2006 ou 2009? Eu tô agora em dúvida, desculpa. Tá, vamos deixar numa margem de erro aí, entre 2006 e 2009. Eu acredito que é 2006 mesmo, com toda certeza. 2006, pronto. Então É, chegamos a um consenso. é. Ô, Juscelie, bom, e aí então chega a oportunidade, você vai para o Rio de Janeiro, que já era um dos times mais vitoriosos do vôlei brasileiro. Hoje, falando em Superligas, que fique claro, é com sobra o maior campeão. E você chegou justamente nesse período que levou o Rio de Janeiro a ser o maior campeão com tanta supremacia. Né? Porque até então, o Osasco ganhava 3, ganhava 2, o Rio ia ganhava 2, alguém tentava alguma coisa. Mas aí, do nada, do nada não, né? Aí veio aquela sequência de Osasco e Rio intermináveis, com finais maravilhosas, incríveis e com uma larga vantagem para vocês em títulos, né? Como que era, Juscelie, essa questão de começar a Superliga sabendo que tinha tudo para ter uma final Osasco e Rio, e sempre aquela história, e sempre aquela rivalidade? Fala um pouquinho sobre isso. É uma coisa que talvez só quando a gente está aqui a gente tem a dimensão do que significa esse clássico Rio e Osasco. É algo que a gente só consegue descrever vivenciando, né? Que existe todo, é um grande clássico. E confesso, é recheado com tantas emoções que a gente fica, no primeiro momento, você fica surpresa, mas a partir do vai passar dos anos, você vai se acostumando e achando isso que fica natural, né? Porque ali a rivalidade existe. É quando apita nas quatro linhas e acabou aquilo, acabou, gente. Somos todos amigos, isso é que importa, porque naquele momento a gente que todos querem vencer e é o que importa. Uhum. Mas a gente só tem dimensão mesmo quando a gente está vivendo, quando a gente está jogando e quando a gente está ali naquele momento. E saber que, tipo assim, a gente sempre entra num time, numa equipe, mirando uma final, né? Uma final da Superliga.
E eu confesso que quando a gente vem para cá, falo, nossa, eu vou para lá porque lá eu vou chegar na final. Eu quero isso, era determinada mesmo, eu queria muito isso, e foi um dos motivos que me moveu a vir para o Rio de Janeiro. Ô, Juscelio, no primeiro turno da Superliga esse ano, os dois clubes fizeram uma campanha de marketing que eu achei muito legal, que foi o maior clássico do mundo. Né? Era É, essa chamadinha pro jogo. É claro que hoje a gente tem Praia em Minas que está inflamado sim. pela questão do investimento, fizeram a última final da Superliga, um clássico regional até, né? E tá inflamado. Mas para você, realmente, Rio e Osasco hoje, falando em clubes, é o maior clássico do mundo? Talvez seja o clássico que tem maiores jogos, o maior número de jogos, né? Maior número de disputas, não só dentro da Superliga, a gente já disputou também Sul-Americano, finais de Sul-Americano. Então, talvez seja é um clássico, não vai deixar de ser um clássico. Mas essa chamadinha chamou muita atenção até na gente. Tipo, a pergunta, nossa, maior clássico do mundo. Eu acho que não deixa de ser, porém, existe sim outros clássicos já. Como você mesmo citou, Minas e Praia já é um clássico. Já houve o clássico Rio e Praia também. Mas talvez seja o clássico com o maior número de jogos, por isso o maior clássico do mundo. Bacana, bacana. Acho que se fosse fazer um levantamento histórico, alguém com muito cuidado, muito provavelmente poucos clubes fizeram tantas finais, né? Como o Rio e Osasco É, fizeram, né? Eu acho que isso acaba apimentando muito, né? Essa rivalidade. E aí, Juscelio, como que é quando você vai jogar lá no Liberate, por exemplo? Você gosta de ganhar mais lá ainda ou não? eu acho que ganhar, a gente quer ganhar em qualquer lugar, né? Qualquer que seja o lugar, a gente quer ganhar. A gente sabe que tem uma torcida lá esperando pela gente, né? Que vai falar. Mas olha, a gente já está acostumada já a viver isso e eu confesso que é uma torcida, chama atenção, mas a gente fica tão focada ali no jogo que poucas são as coisas que a gente consegue perceber durante o jogo, porque já é um jogo com muita dificuldade, com muita concentração, então em muitos momentos a gente não consegue perceber tudo que está à nossa volta, a não ser o jogo em si. Bacana. Ó, aí essa você pode me corrigir porque eu tô tentando puxar aqui na cabeça. Então são Tá, 9 anos, você fez 8 finais de. 10 Ah, anos. já foram. Não vai ser 10 agora? Já são 10? Vão ser, são Já... 10 anos. Ah, se rolar uma renovação vai para 11. Entendi. 10 anos. 8 finais? Ou 8 9? finais. 8 finais. 8 finais porque essa não conta, né? Essa não conta. Na verdade, são 7 finais. Sete fi... 8 finais. E 6 títulos. Uma que a gente não chegou na final e essa que não conta. Então são 7 finais. 6 títulos, um vice, uma que a gente não chegou e essa que o campeonato foi interrompido. Tá, e aí você então, você acabou perdendo uma delas pro Praia, né? Pro Osasco. Pro Osasco. Mas vocês perderam uma pro Praia também, né? Não, a gente não perdeu pro Praia. Desculpa, realmente, desculpa. Tem uma pro É, o- Praia e um pro Osasco. isso, uma pro Praia, o Osasco foi aquele ano da Hooker, né? Sim. E agora pro Praia. Essa do Praia, Juscelia, eu queria falar um pouquinho dela, que é mais recente, né? Uhum. Que, como você disse aí, também já estava rolando uma rivalidade, porque o Praia, naquela vontade de conseguir a Superliga, era um título que eles estavam querendo muito, investindo pesado para isso. E o Rio foi chegando e abriu aquela vantagem na final, né? Foi pro Sabiazinho com a vantagem de 1-0. Como que foi, Juscelio? Fala um pouquinho sobre essa temporada, as dificuldades para chegar na final e como que foi acabar tendo esse resultado revertido, né? Ali naquele jogo. Essa foi uma temporada um pouco diferente, né? A gente teve muitas lesões nessa temporada. O time já começou a temporada já com bastante lesão. E ao longo da temporada a gente foi meio que tentando suprir uma outra, porque uma tinha que operar, a outra estava retornando de lesão. E foi uma temporada de superação mesmo. Essa temporada que a gente perdeu para o Praia,
porque no final a gente conseguiu manter todo o time em quadra. Só nas finais mesmo, nas quartas, nas semis, a gente conseguiu ter o time base que ele queria que jogasse. Porque devido a tantas lesões, a gente não conseguiu ter o time completo por muito tempo durante toda a temporada. E a gente saiu com uma vantagem aqui, né? A gente ganhou o primeiro jogo aqui e a gente lá no Sabiazinho a gente não conseguiu desempenhar com o mesmo sucesso que a gente jogou aqui na Arena Carioca, não sei, se não me Eu acho que lembro, foi. é a Arena Carioca, e a gente perdeu, que a gente tinha que ganhar um jogo, a gente era campeão. Se eles ganhassem o jogo, eles tinham que ganhar mais um set, né? Isso. E eles conseguiram ali reverter toda a situação. Acho que foram melhores ali como time mesmo. A gente estava meio que sofrido com as lesões, mas foi uma temporada de muito aprendizado, sabe? Foi uma temporada de superação mesmo e a gente queria muito ganhar para que a gente conseguisse coroar tanta dificuldade com um título, né? E a gente ficou tão feliz com esse primeiro jogo, mas sabendo da dificuldade que a gente ia encontrar no Praia, né? Era uma grande equipe e sabíamos que iria ser muito difícil ganhar o jogo lá. Eu acho até que o resultado do jogo nem refletiu o que foi, né? Porque o Praia conseguiu fazer um 4-0, né, Isso. na segunda partida. E na verdade vocês também jogaram bem. O Praia teve um mérito ali que é indiscutível, merecidíssimo o Sim, título, merecido. mas eu acho que talvez vocês nem mereciam ter saído com um 4-0 ali naquela partida final. Ô, Juscelie, eu vou. Que o tempo tá passando e, enfim, senão eu não vou conseguir nem fazer metade das perguntas. Eu tenho uma curiosidade, e eu sei que você é muito sincera, você vai me falar sobre isso. Ainda pegando um pouquinho essa rivalidade Rio-Osasco, a torcida, principalmente de Osasco, fala muito sobre o título mundial, que é uma conquista, é claro, que a torcida de lá tem com muito carinho, que é um título extremamente difícil e que eles, com todos os méritos do mundo, conquistaram. O Rio bateu 2 vezes na trave, são 2 pratas, e se eu não me engano você estava nas 2, também me corrija. Tem essa pressão quando vocês começam a temporada de repente pensar em chegar no Mundial, em conquistar? Como que é isso para vocês como atleta? Você que hoje é um símbolo do Sesc Rio, tem disso ou não? Eu acho que esse talvez seja o único título que o time do Rio, do Sesc, não tem. Então, assim, o Osasco tem mérito dele, parabéns. E a gente sempre lutou muito para conquistar isso, mas em virtude de ser grandes times no Mundial de Clubes, sabe? A gente sempre bateu na trave ali e não conseguiu conquistar. E são times com jogadores assim, um nível técnico absurdo e a gente nunca conseguiu. Isso fica uma frustração, sim, mas o último ano que foi em Kobe, né, que a gente ficou vice, a gente lutou muito, nunca deixou de haver luta. A gente tentou de todas as maneiras, mas a gente foi superado pelo time do Vaquife pela segunda Isso. vez. É. Mas sempre quando a gente começa a temporada, a gente tem o sonho, sim, de chegar ao Mundial, de conquistar esse Mundial, de trazer esse título, né? Esse título que falta para a equipe do Sesc. E a gente luta muito, trabalha bastante, mas infelizmente a gente não conquistou. Mas eu acredito muito que com trabalho duro, com persistência, com disciplina, a gente pode, né, vir a conquistar esse título para a coleção. Legal, bacana. Ô, Ju, tem muita gente fazendo uma pergunta aqui. Talvez você não possa falar sobre isso, acredito que não, mas eu vou até emendar uma outra pergunta. Muita gente está perguntando sobre essa fusão Flamengo e Sesc Rio, que já foi divulgado por alguns portais que deve acontecer, enfim. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, de repente vocês já foram notificados sobre algo. E o que você espera para a próxima temporada? Se você está com algum tipo de receio sobre o futuro da Superliga, os clubes brasileiros, como que você vê toda essa situação da pandemia, como que isso vai refletir na nossa Superliga? Então, eu acredito assim, o time do SESC é um time muito transparente
e eu acredito que se tivesse alguma coisa assinado, oficial, já teria sido, eles já teriam divulgado, né? Então, como não houve nada ainda, a gente tem que esperar os sendo os próximos capítulos, para quem sabe, né? Que possa ver, ou, né, nesse momento de pandemia, talvez poderia ajudar em alguma coisa. A gente não sabe qual também o propósito do Flamengo. Em relação à Superliga, realmente é uma incerteza, né? Acho que o cenário para o Brasil, acho que para o mundo, com a Covid-19, tem de ser ter um pouco mais de dificuldade e a gente fica um pouco preocupada, né? Porque a gente não sabe se todas as equipes vão conseguir manter seus orçamentos, se todos os patrocinadores vão conseguir manter os seus investimentos. E isso é um fator muito preocupante porque a gente fica com incerteza de futuro, né? E é uma coisa que te pegou tão de surpresa que você não sabe nem como reagir. Então, a gente pede que tudo se resolva da melhor maneira possível, que a gente possa manter a Superliga com um bom nível, que os times possam manter com seus investimentos, né, dentro da Superliga, pois é muito complicado se todos os patrocinadores retirarem seus investimentos, vai ficar muito difícil para a Superliga. Ô, Gisele, o pessoal aqui, muita gente mandando. Eu tenho que ler os comentários. Dona e proprietária do Liberati, Jussi Queen, mandaram 1 milhão de Jussi Queens aqui. E aí, falaram aqui sobre tie-break, e isso eu vou ter que concordar. Você gosta de um tie-break, né, Gisele? É, olha, eu confesso que já me disseram isso, e eu fico, gente, será que é isso mesmo? Até eu fico me perguntando, será que é isso mesmo? Eu acho que, não sei, o tie-break é decisão. São 15 pontos ali, são 7 mais curto e você tem que definir. Mas eu não sei se eu gosto, mas eu acho que eu vou com mais determinação, eu vou com mais vontade, mais foco para tentar com que a gente conquiste essa vitória rápido. Mas acho que é isso. Mas o pessoal adere muito isso, talvez pelo último A última título que a final. gente ganhou, o último título que a gente ganhou, acho que eu fiz 7 pontos. Me perguntaram, você sabe quantos pontos você fez? Não. Eu só sei que eu só queria ganhar aquele jogo, eu queria ganhar aquela final, e era isso. Olha, ô Gisele, eu vou te confessar que eu tava assistindo, obviamente, e aí eu falei assim, cara, tem como dar umas 5 medalhas pra Gisele? Porque uma só não rola, cara. Você ganhou o tie-break, não é até injusto falar que você ganhou sozinho, mas tipo assim, cara, você fez mais da metade dos pontos tie-break, é muita coisa. É injusto mesmo falar, porque somos uma equipe e a gente não faz nada sozinho, entendeu? Eu acredito também que nessa final, ali a Drusila ajudou muito também, teve uma Ah, é participação verdade. efetiva nessa final ali, assim como todas as outras, né? A gente costumo dizer que a gente perde como equipe, ganha como equipe, né? É um grupo e todo mundo faz parte disso, independente se você está dentro de quadro, se você está no banco, está todo mundo ali pronto para somar com a equipe. E aí, ô Júcio, eu vou lembrar, porque assim, agora eu tô indo na da galera aqui, o pessoal tá pedindo para lembrar uma Superliga muito especial para os torcedores do Rio, que é a 12-13, que veio um ano após a derrota para o Osasco. Osasco com praticamente a seleção brasileira, ganhando de 2-0, enfim, estava pronto para levar o bi seguido, e aí o pessoal tá falando aqui que você engoliu o Osasco na sequência. Como que foi, Jussiele, essa questão? Porque o Osasco estava muito próximo, estava com um time muito forte, assim, vocês tiraram, claro que o time do Rio, e eu sempre quando entro nessas discussões com alguém, eu falo, gente, o Osasco era muito forte, mas o Rio também, era um baita de um time, aquele time do Rio de Janeiro. Como que foi ali para fazer aquela virada? O que frisava que era uma seleção, né? O Osasco tinha uma seleção ali do outro lado. Literalmente. A gente tinha grandes jogadoras, né? Fofão, Natália, Natália, é tanta gente. E Fabizinha, Gabi também, enfim, né?
Eu fico com medo até de esquecer algum nome sem justa, mas era um grande time, o Osasco também tinha grande time também, e era um desafio, né? Ganhar aquela final. E a gente começou, nosso pensamento era que, poxa, a gente treinou tão bem e a gente não está conseguindo desempenhar, né? O nosso melhor dentro de quadra, mas por quê? E foi onde que a gente começou a começar a pensar mesmo. Pensar, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer diferente. E uma jogadora do banco, eu posso citar o nome dela, Amanda. E a Amanda, ela veio e passou uma mensagem para a gente que sacudiu o time no termo, vamos, gente, vamos que a gente treinou, a gente merece e a gente pode virar isso, entendeu? E foi algo que talvez nunca tinha acontecido daquela maneira, de uma jogadora de fora ver o cenário que estava acontecendo dentro de quadra, fazer com que mexesse em cada uma ali para poder a gente reverter essa situação. E a gente começou a tentar, a buscar e conseguimos reverter. E realmente, essa final foi uma final que eu guardo nas minhas memórias com muito carinho mesmo, porque talvez tenha sido uma das finais mais difíceis que eu tenha jogado, não sem subestimar todas as outras, mas essa, perdendo de 2-0, realmente reverter, empatar e fazer 3-2 foi uma coisa que marcou mesmo, virou história. Você sabe, assim, Juscelio, eu acompanho muito vôlei há muito tempo, mas eu gosto mais do feminino do que do masculino. Eu tenho o hábito de assistir mais. Hoje eu acabo acompanhando o masculino por outros motivos, mas assisto mais o feminino. Eu achava já que não dava mesmo. A hora que o Osasco fez aquele 2-0, cara. Então, assim, é aquilo que você falou, era um time muito forte, cara. Era uma seleção, era praticamente improvável. Eu entrevistei a Fofão uma Elas vez. eram as favoritas, desculpa te interromper. Imagina. Não, totalmente. Eu acho que elas tinham passado em primeiro, tinham vencido vocês durante a fase de classificação. E a Fofão falou sobre uma motivação que veio da arquibancada também. Que ela viu a galera meio que uma torcida já comemorando, ouviu algumas coisas. E a Fofão meio que jogou no sacrifício, né? A Fofão tava Sim. indo só na manchete, tava no sacrifício, né? Ela sentiu, né, a panturrilha 2 dias Isso mesmo. antes. E ela Isso. nem treinou, ela ficou sendo poupada só para jogar a final. E no meio do jogo ali a gente pergunta para ela se está sentindo, né, fofa? E ela, com tipo assim, ela foi uma pessoa espetacular, né? Um ser humano, uma profissional incrível. E ela, assim, ela não falava de maneira alguma que ela estava sentindo. Ela simplesmente continuava, tentava. E ela falou: eu só saio daqui de cadeira de roda, mas eu vou jogar. E ela foi poupada mesmo. Legal. Ô, Jus, pra gente finalizar o assunto clube e para lá pra seleção. Sou obrigado a perguntar, não tem como, né? A galera já me detonou aqui. Vai ou não para a 11ª temporada? Tem alguma coisa oficial? Você pode passar alguma coisa pra gente? Ai, gente, então, o que eu posso dizer é que a gente está conversando e a gente já está falando sobre o futuro. Mais uma coisa que eu não posso dizer, né? Por isso que talvez eu não tenha acertado ainda, não posso dizer sobre a relação ao Flamengo. Mais uma coisa que eu não sei, e o meu futuro ainda está sendo negociado. Então, em breve a gente vai ter notícias da minha permanência ou da saída. Bacana, legal, legal. E a gente vai postar aqui no Bloqueio com toda certeza. Ô, Não, é porque são 10 anos, né? Então todo mundo acha que só vai renovar. não, todo mundo acha que é automático, né? Acaba o ano, Isso! aí o Bernardinho começa. Bom, além da Jussiele, quem que vai continuar no time, né? Pois é, não, então a gente está conversando. Mas em breve a gente já vai ter notícias e a gente já pode já dizer. Nossa, você sabe que eu tava lendo umas. Enfim, né? Como disse, estava estudando bastante. Li que chegaram até a cravar você em outros clubes aí há um tempo atrás. Você chegou a ler Ah, essas coisas ou sim. não? A gente chegou a cravar, a gente fala, meu Deus, será? O pessoal tá, talvez. E na época que cravaram, eu já estava renovada aqui. Não É. tinha nenhuma perspectiva, eu já estava renovada já. Mas eu acho que isso é natural acontecer.
essas especulações quando termina a temporada. Talvez seja até a vontade, né, de algum torcedor ou outro, de que a gente faça parte daquela equipe. Mas a gente já encara de uma forma muito natural, a gente já espera mesmo, porque eu tenho um contrato até o dia 31 de maio, até o final de maio, então é só após mesmo que a gente vai saber o que vai acontecer sobre o futuro. Bacana. Ô, Juscelio, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, então, porque você também tem uma história muito bacana com a seleção brasileira. E gostaria que você falasse sobre isso. Quando foi a primeira convocação, para a gente lembrando aí, ou pelo menos, tirando a Olimpíada do Rio, que depois a gente fala um pouquinho, né? Qual competição que você guarda com muito carinho? Eu sei que você foi a melhor bloqueadora do Grand Prix, né, 2015. 2015. E foi campeã pan-americana 2011, né? Tava com aquele timaço, o time foi completo, né, para os Jogos Pan-Americanos. Fala sobre essas duas competições, PAN 2011 e Grand Prix 2015. O PAN, eu fui convocada no primeiro ano de 2010, a convocação oficial que eu consegui me apresentar. Um ano antes eu tinha me machucado, eu não pude me apresentar, tinha machucado o abdômen. E em 2010 eu fui e era tudo uma novidade, porque sempre é um sonho de todo atleta fazer parte de uma seleção brasileira, né? De uma seleção. E foi meu primeiro campeonato mais importante, assim, que eu já tinha jogado, foi o PAN. Foi uma honra, né? Um prazer ter feito parte dessa equipe. Uma final Memorável. muito emocionante, memorável, sim. Mas era um título que a seleção também não tinha. Era o título do Pan-Americano. E vinha de uma derrota dura, né, Ju? Em 2007, tinha perdido em casa. Aqui no Brasil. Cuba tava engasgado, né? Tava engasgado e realmente foi um jogo eletrizante, vamos dizer assim. Nossa, com muita emoção, e a gente conseguiu conquistar esse título, essa vitória. Eu fui permanecendo na seleção, sobre as outras convocações. Existiu, sim, esse campeonato foi muito importante para a minha história, mas também em 2015 também foi de máxima importância. Foi no Grand Prix, onde eu conquistei pela primeira vez o melhor bloqueio do mundo, né? Primeira melhor central. E pela minha estatura, eu sou um pouco baixa, né? Então é até meio que inacreditável. Porque a segunda central, que era uma americana, fala: nossa, como você é grande. mas foi um marco na minha história, um marco na minha vida. Você tem 1,84? Eu sou bem baixinha. Não, eu falo que com os anos a gente vai diminuindo. Hoje eu devo ter 1,83, 82 já. Ô Jussi, e aí isso também exige mais de você, né? Você se manter com 1,84 entre as melhores bloqueadoras do mundo, a melhor bloqueadora do mundo, como foi em 2015, isso exige ainda mais de você como atleta, né? Exige que eu tenha maior velocidade, exige que eu tenha melhor leitura do jogo, exige decisão no momento correto, porque uma decisão errada eu posso prejudicar a equipe, porque, querendo ou não, existem outras jogadoras do outro lado com maior potencial físico e em altura. E isso são coisas determinantes, né? Que eu tenho que fazer a diferença em alguma coisa, e talvez seja com a minha velocidade, com uma leitura melhor de bloqueio. E é assim, quando a gente é um pouco mais, com uma estatura um pouco mais baixa. Ô, Juscelio, você sabe que, você não vai lembrar disso, mas na final da Superliga ano passado, na última, agora Rio e Minas, Praia e Minas, eu te entrevistei no Mineirinho. Você tava lá na arquibancada? Te entrevistei lá. Ah, verdade! Na arquibancada. O projeto aqui, a gente tava começando a página ainda, e fui com a cara e com a coragem lá falar com vocês. E aí, eu subi a nossa entrevista e coloquei lá assim, olha eu, né? A campeã olímpica Jussiele conversou com a gente e tal. Aí, galera, chegou um inbox pra mim assim, todo educado. Oi, olha, você colocou a nossa entrevista, mas eu não sou campeã olímpica. Aí eu respondi assim, olha, uma pena, porque merecia ser. Ô, Jus, vamos falar disso então, Olimpíada, né? Você teve a participação na Rio 2016, nós vamos começar até com Londres, porque você fez parte daquele grupo, a gente falou do PAN 2011.
Como foi o corte de não ter ido para Londres em 2012? E na sequência já pode emendar, falar um pouquinho da experiência. Vamos só falar da experiência, como que foi a Rio 2016 para você? Olha, Londres, 2012, o corte nunca é uma coisa agradável, né? A gente quer fazer parte dessa equipe, fazer parte, elas foram campeãs, acho que com méritos, parabéns. Eu torci muito de casa por elas, porque a gente, indiretamente, a gente faz parte daquilo, a gente viveu toda a preparação para os Jogos Olímpicos e a gente sabe de cada desafio que cada uma jogadora daquela passou para poder estar ali. E o corte ele vem muito duro, né? O Zé até costuma dizer, separar do grupo, não é nem um corte, eu preciso separar porque eu preciso diminuir o grupo até formar as 12. Mas acho que eu fiquei muito triste, mas bem consciente de que se eu fui cortada, tinha alguém melhor do que eu ali para suprir aquele papel, entendeu? Então, meu coração estava muito tranquilo, eu tentei, só que talvez não tenha sido suficiente para poder fazer parte daquele grupo, mas fico triste, mas dentro de mim ainda a sementinha permanecia viva, né? De um sonho de jogar os Jogos Olímpicos. E foi onde que isso me deixou mais determinada, com mais vontade de querer fazer parte do próximo, né? Que era o Rio 2016. E era a motivação ainda maior, né? Que elas foram campeãs e eu queria também ser campeã, eu queria fazer parte. E é isso. Agora, 2016 foi. A gente costuma dizer que foi uma interrupção meio que brusca, né? É até difícil colocar em palavras o sentimento daquela derrota, sabe? Muito triste, a gente estava em casa com toda a torcida a nosso favor ali, mas infelizmente a gente foi superado pela China, elas foram melhores do que a gente, entendeu? Eu tentei contribuir da melhor maneira possível para a equipe, mas não foi suficiente para que a gente ganhasse. E fica lições, né? A gente tem que sempre tirar lições. Me deixou um pouco mais amadurecida em relação a isso e que ainda existe, né? Por mais que eu tenha 39 anos, a vontade de ter uma medalha olímpica, acho que ela nunca morre dentro de uma atleta. Nunca. Nunca mesmo. E com essa pandemia, essa coisa um pouco se distancia, né? Que a gente sabe que existem grandes jogadoras, muitas jogadoras muito boas que se destacaram ao longo dessa Superliga. E a gente vê o quanto é difícil. Se já era difícil para esse ano, a gente sabe o quanto que é mais difícil para o próximo ano, né? Que além Uhum. de ser mais um ano, é mais desgaste, é mais idade, a gente já não consegue, com o passar dos anos, a gente já não consegue mais ter talvez a mesma saúde física, disposição a gente sempre quer ter. Talvez o nosso corpo não responda, sabe? E a vontade e o sonho talvez mova a gente mais ainda. Mas a gente sabe que existe uma dificuldade em grandes jogadoras na posição que também merecem e que também vão lutar. E a gente segue trabalhando, né? Para quem sabe. Gisele, você já está antecipando a resposta da pergunta que eu ia fazer, obviamente, né? Vamos, como você é muito sincera, então você acha que dá? Porque, é claro, a vontade existe, a gente sabe, é óbvio, né? Existe. Você quer a medalha olímpica, já teve uma participação muito boa, inclusive, muita gente que falando que deveria ter jogado mais Tóquio, deveria ter começado o jogo contra a China, enfim, isso é um outro tipo de discussão. Hoje você acha que você está na briga ainda? É um negócio que você fala, não, eu vou buscar, eu vou tentar Tóquio 2021, é um negócio que eu quero. Eu acho que hoje eu tenho que me preocupar em ficar bem fisicamente, em fazer uma boa temporada, para depois a gente conseguir mensurar se a gente está na briga ou não, entendeu? Que acho que uma temporada ela fala muito também, né? Ela diz muito o decorrer da temporada. E essa questão de mais um ano também, isso pesa muito, entende?
E tem grandes jogadoras aí mais novas, né, que também merecem, que também vão trabalhar duro. Mas eu acho que parte desse princípio é uma boa preparação, determinação e foco naquilo que eu quero, fazer uma boa temporada para talvez eu, quem sabe, né, a gente ter uma oportunidade. Bacana, a galera tá lançando hashtag aí, ó, falando Juscelio em Tóquio, enfim. Eu acho legal, ô Juscelio, né? Eu falei sobre essa comparação com a Carol Gataz. Quando a gente conversa com a Carol Gataz, ela também pensa. Então eu acho isso legal, até mesmo de estímulo, né? De mostrar assim, olha, Carol Gataz, Juscelio já ganharam tudo que tinha que ganhar. Entendeu? São pessoas extremamente bem-sucedidas no vôlei brasileiro. E estão aí, estão na luta, estão querendo buscar uma medalha olímpica. Eu acho que esse é o combustível, né, Juscelio? Ah, sim, nossa. Eu acho que qual jogador que não tivesse sonho é muito difícil, né? É um sonho máximo que coroa totalmente a sua trajetória dentro do vôlei, né? Dentro do esporte. É uma medalha olímpica, é coroar mesmo a sua carreira com algo que todo mundo quer, mas poucos têm a chance de tê-lo. Tá certo. Juscelia, a gente tem 7 minutos de live só, já tá acabando. Então eu vou puxar só mais um ganchinho da Rio 2016, que a gente deu uma pincelada mais rápida, que a gente falou bastante de clube. Quando vocês estavam se preparando, o grupo fechado, né, para jogar essa Olimpíada em casa, qual que era o sentimento? Eu conversei com a Virna e ela falou, ó, em 2004 a gente foi para Atenas sabendo que era favorita, né, que foi aquele ano do 24-19, aquela tragédia, enfim, aquele ponto fora da curva que nunca mais vai acontecer. Ela falou, a gente chegou sabendo que ia ser favorito, que a gente tinha que ganhar. E 2016? Vinha de um bi seguido, jogando em casa. Vocês sentiam um favoritismo? Sabiam que a pressão ia ser maior ou não? Eu acredito que a pressão ia ser muito maior porque a gente estava dentro da nossa casa, né? Com a torcida ali. Apesar da torcida estar a nosso favor, a gente tinha que se apresentar muito bem dentro da nossa casa. Mas muito se dizia assim que a seleção feminina era mais favorita. Tinha um certo favoritismo. Mas por trás disso, tinha grandes equipes, como a China, como a Sérvia, sabe? Que estava ali Estados batalhando Unidos também, duro. né? Estados Unidos também. Estados Unidos, que foi até uma surpresa, né? Os Estados Unidos chegar em terceiro, porque estava ali determinado também a um título olímpico. E vinha de dois E vices, né? Vinha de uma sequência ruim de bater na trave também, né? também, e ali, e foi tipo, a China, ela fez talvez um classificatório ruim, né? Cheio um pouco de altos e baixos, mas com um grupo mais forte, a gente talvez pegou um grupo mais fraco, estava ali, a gente. É difícil explicar com palavras mesmo. E é um sentimento amargo, duro. É duro até de lembrar, assim, É, aquele é. momento. Porque, enfim. A China fez o que a gente fez em 2012, né? Classificamos em último, e aí destruímos a Rússia e fomos campeões. E eles fizeram mais ou menos o que a gente fez em 2012. E talvez, Juscelio, fica, como você falou, tudo aprendizado. Porque a tabela de Tóquio é mais uma vez o Brasil pegando um grupo mais tranquilo e vai ter aquele mata-mata extremamente puxado, né? Ah, eu tenho certeza que ficou aprendizado e que lições foram tiradas e que vai ser diferente. Independente de qualquer coisa, a minha torcida é muito grande pelo Brasil e eu acredito muito que pode sim, pode ser campeão. E tem grandes outras equipes aí surgindo até, pela briga também, mas com trabalho, determinação, seguir em frente para conquistar isso aí. Bacana. Ô, Juscelio, agora eu vou fazer umas rapidinhas aqui que o pessoal foi mandando. Bola preferida para atacar, tem alguma? Eu gosto de atacar qualquer uma. Shiba. Eu gosto de atacar todas, mas tem uma que realmente existe uma simpatia, que é a China. A China, legal. Pessoal aqui perguntando sobre jogar fora, jogar no exterior. Teve alguma conversa? Chegou próximo disso? Pensa nisso ainda? Não, eu já tive talvez uma quase possibilidade, mas no final não deu certo, então eu permaneci todos esses anos no Brasil mesmo. Acho que a galera do Sesc Rio agradece ferozmente que isso não aconteceu. Ô Jus, rapidamente, eu acho que eu li alguma coisa a respeito de jogar um Mundial por seleção.
Acho que você tem só o Mundial Militar, né? O Mundial com a seleção principal você não tem, né? Não, não tenho. Eu tenho só Mundial Militar. E aí também você acha que é algo que falta aí para você, que se rolar seria fantástico? Sim, com certeza. O Mundial tem mais ou menos um peso da Olimpíada, ô Juscelio? Como que você vê isso? Acho que a Olimpíada é o máximo de tudo, né? O Mundial tem um peso, sim, muito grande, mas a Olimpíada talvez seja o que talvez seja o mais difícil de conquistar, tem a maior preparação, maior trabalho. A Olimpíada é Olimpíada. Ô Juscelio, olha quem tá na live, olha quem acabou de mandar o último comentário ali pra gente. Regis Vôlei. Regiane, O que ela mandou? Meu casal que Deus me deu. que Deus me deu. Pô, que dupla, hein? O pessoal do Sérgio já tá feliz com a nossa live hoje, hein? Olha, essa é uma irmã mesmo, uma amiga irmã de muitos anos, que me recebeu de portas abertas aqui quando eu cheguei no time do Rio de Janeiro, e que se tornou uma amiga para toda a vida, né? Um dos presentes que o vôlei me deu. Ah, é bacana, que legal. Mandar um beijo aqui pra Diva Regis, como o pessoal já tá avisando, porque é assim que ela é conhecida. Ô, Jussi, Diga- o nosso tempo tá acabando, então já quero começar a agradecer você. E aí, rapidinho, gostou da primeira live? Foi tranquilo? Sou super tranquilo, gente. Adorei, foi um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho, né? Talvez muita gente tenha curiosidade de saber um pouco mais essas questões que talvez eu não tenha tido base, né? E ainda tenha, mesmo assim, tenha conseguido chegar, mas muito feliz de poder fazer parte, poder dar um pouquinho, falar um pouquinho de mim para vocês. Legal,